Opa, então, nesse vídeo, questão número 45 da prova do CFOP MBA de 2023, questão de ciências humanas, a última questão de ciências humanas dessa prova, e diz o seguinte: o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, foi eleito presidente com apenas 40 anos, o mais jovem da história brasileira. A sua campanha eleitoral inspirou-se de forma significativa no tema da moralização política e administrativa. Das alternativas a seguir, aquela que indica um outro candidato à presidência da República que explorou preferencialmente a mesma temática, ou seja, moralização política e administrativa, é. Então, bora lá. A gente tem que notar aqui que fala de candidato. Então, quando fala de candidato, ele está querendo saber da campanha. Qual desses candidatos aqui que tiveram uma campanha de moralização política e administrativa, tá? Então, qual o primeiro ponto que você vai analisar caso a questão cobre desse jeito? Você vai analisar qual desses candidatos aqui não for, perdão, eles não tiveram uma campanha eleitoral, porque não foram presidentes de forma direta. Quem foi, ó? Tancredo Neves não teve campanha, porque ele foi o presidente que entrou. Não é que eu vou dizer que ele entrou depois da ditadura militar, né? Porque ele foi eleito ainda na ditadura militar, tá? Só que quem assume na verdade é Sarney. Tancredo Neves ele é eleito de fato, porém foi no meio da ditadura militar. É eleito de forma indireta. Sarney, então, acabei de falar, né? Sarney entra com o falecimento de. Eita, que linha. Sarney entrou com o falecimento de Tancredo Neves. Então Sarney não teve campanha eleitoral. É, também teve João Goulart, que ele assume após a renúncia de Jânio Quadros. João Goulart era o vice de Jânio Quadros, né? Tinha a famosa Janjan, que era Jânio Quadros e João Goulart. Eram assim que eles eram chamados. Então você já consegue tirar também João Goulart e José Sarney. Quem que resta? Jânio Quadros, Tancredo Neves, entre aspas, eu vou deixar aqui ele, mas eu poderia eliminar também, e Fernando Henrique Cardoso, ok? Esses três presidentes, eles foram eleitos e tiveram campanha eleitoral. Bora lá. Tancredo Neves, ele... Deixa eu dar um zoom aqui, porque a gente vai conversar sobre esses presidentes aqui. Tancredo Neves, ele tinha uma política baseada na redemocratização, tá? Isso daqui era o principal tema. Eu não vai dar para escrever tudo, né? Mas enfim, era o principal tema de Tancredo Neves, tá? Era a redemocratização, porque estava saindo de um período ali de regime militar em 1985. E aí ele é eleito com essa campanha, só que aí ele tem o falecimento, né? E aí entra Sarney. Mas enfim, a gente vai chegar em Sarney daqui a pouco. Jânio Quadros, que é a nossa resposta correta dessa questão, foi uma política de combate à corrupção. A campanha dele foi uma promessa de fim da corrupção. Então, eu vou colocar aqui moralização. Opa. Uma política de moralização, beleza? João Goulart. João Goulart, como eu falei, ele foi o vice de Jânio Quadros, tá? Então não teve uma campanha. Ele entrou e aí o ponto principal da campanha dele, campanha não, perdão, da política dele foi as reformas de base, tá? Eu vou botar reformas base, vocês vão me entender que é reformas de base, que são reformas que mexem na base da pirâmide brasileira. Pirâmide brasileira que eu falo é a pirâmide social, tá? Que tem ali a base seria o agrário, né? A área agro no Brasil, a área bancária, a área educacional. São essas áreas mais
importantes e que são o maior ponto do Brasil, por assim por dizer, tá? Então tudo que é de base significa que eles são os mais importantes no Brasil, mais importantes para alguma coisa. Bom, José Sarney não vai dar mais tela, deixa eu apagar aqui tudo e eu escrevo aqui agora. Sarney, ele foi o vice de Tancredo Neves, né, como eu falei. E aí sim ele faz a nova Constituição. Então o ponto principal dele foi a nova Constituição de 88. Teve outras coisas também, né? Teve o Plano Cruzado, que foi uma tentativa de reestabelecer, não vou falar restabelecer, mas de parar o aumento da inflação, de frear a inflação. Foi o plano cruzado, né, de transformar o cruzeiro em cruzado. Mas enfim, não deu muito certo. A gente precisou de outros planos aí pra frente. Então, de fato, o melhor que deu certo foi a Constituição de 88, no governo de Sarney. E por último, Fernando Henrique Cardoso, que teve campanha eleitoral, né? O ponto principal dele foi o Plano Real, que foi o plano que botou a moeda hoje que a gente usa, que é o real, tá? O ponto principal aqui das campanhas de Fernando Henrique Cardoso eram os pontos econômicos, tá? Essa daí foi a campanha dele. E aí realmente ele fez vários pontos econômicos, várias alterações econômicas no Brasil nessa época. Então, e foi nessa época, eu falei a época e não falei o ano, né? Foi de 1994 até 1998. Bom, já que eu falei do ano, vale ressaltar os anos de cada um, né? Sarney, ele foi em 1985. João Goulart foi em 1961. Jânio Quadros foi em 1960. E aí quando ele morre entra João Goulart, né? Morre não, perdão. Quando ele renuncia, tá? E Tancredo Neves foi em 1985. Beleza? Bom, tá aí explicado. Ó, tem 1985 aqui, porque Tancredo Neves ele falece, tá? E Jânio Quadros está aqui 60, 61, João Goulart, porque Jânio Quadros ele renunciou. Então, como eu falei, a resposta correta, letra B, Jânio Quadros. Beleza? Foi moralização política e administrativa com o tema lá, varre, varre, vassourinha, né? Foi Jânio Quadros, para limpar, para tirar a corrupção do Brasil. Beleza? Eu espero que nesse vídeo você tenha aprendido um pouco mais desse assunto, né? E que você chegue na sua prova de concurso sabendo mais, tá? Tendo mais conhecimento por conta desse assunto, por conta desse vídeo que eu te fiz assistir. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.